Bom, agora nessa aula nós vamos continuar o estudo das reações de halogenação dos alcanos, mas falando sobre fatores que determinam a distribuição dos produtos, que é bastante importante aqui nessas reações. Então, como primeiro exemplo, vamos mostrar a cloração do butano, a monocloração do butano, né? Então aqui nós temos dois tipos de hidrogênios, né, diferentes. Por quê? Eu posso substituir esse hidrogênio aqui do CH3, que ele tem equivalência química com esse de cá, tanto faz aqui quanto aqui daria no mesmo, e produzir um clorobutano. Ou poderia substituir aqui esse hidrogênio do CH2, que também tem equivalência química com esse, né? Tanto faz aqui quanto aqui daria no mesmo, e produzir então o 2-clorobutano. Então, qual dos dois compostos será produzido em maior quantidade de forma experimental? Você já está vendo aqui, ó. Você está mostrando aqui nesse slide que 71% do produto vai ser esse 2-clorobutano, enquanto 29% do produto vai ser do 1-clorobutano. Como que nós vamos saber disso aqui? Como a gente pode fazer uma estimativa de encontrar esse valor? A expectativa que está mostrando aqui em cima, 60% e 40%, tem a ver com a probabilidade. E essa molécula de butano é até fácil descobrir porque aqui foi colocado 60% e 40%, que seria uma expectativa. Por quê? Nós temos 3 hidrogênios aqui que são equivalentes quimicamente com esses 3 hidrogênios. Então, são 6 hidrogênios equivalentes. Esses 2 hidrogênios aqui são equivalentes com esses 2 hidrogênios aqui. Então, são 4 hidrogênios equivalentes. No total da molécula de butano, nós temos 10 hidrogênios. Nós temos 6 com equivalência iguais e os outros 4 com equivalências iguais. Então, analisando apenas a probabilidade, era de se esperar que 60% dos meus produtos fossem um clorobutano, porque 60% dos hidrogênios têm a mesma equivalência aqui, que são 6. Né? Daí a expectativa, 60%, porque são 6 hidrogênios equivalentes quimicamente aqui para formar um clorobutano. Enquanto os outros 4, que equivale a 40% do total de hidrogênio que eu tenho na molécula, poderiam formar então 2-clorobutano. Então a expectativa que está mostrando aqui está relacionada com a probabilidade pelo número de hidrogênios equivalentes encontrados na molécula de butano. Só que os fatores que determinam a distribuição dos produtos não tem que levar em conta apenas a probabilidade, tem que levar também em conta a reatividade, né? Levar em conta essas duas situações para a gente então encontrar esses valores experimentais, de 71% para essa molécula e 29% para essa molécula aqui. Então nós vamos explicar como chegar nesses valores de 29% e 71% no caso da monocloração. Bom, então nós temos que lembrar que a etapa determinante da velocidade de toda a reação é a abstração do hidrogênio. Como nós mostramos na aula anterior, eu chamei a atenção da etapa de propagação, que era a etapa mais importante dessa reação. Naquela etapa de propagação é que formava-se o radical, né? O radical alquila, que é formado quando ocorre a abstração do hidrogênio. Então nós temos que considerar a estabilidade relativa dos radicais alquila. E a estabilidade relativa dos radicais alquila segue essa ordem. Um radical alquila terciário, ele é mais estável do que o secundário, que é mais estável do primário, que é mais estável do que o radical metil. Por que disso? Um radical, ele é uma espécie deficiente em elétrons. E grupos alquilas são grupos doadores de elétrons por efeito indutivo. Então, se esse carbono ele é deficiente em elétron, se eu tenho grupos capazes de doar elétron para ele, isso aumenta a estabilidade desse radical. Então, no radical terciário, eu tenho 3 grupos para doar elétrons para esse carbono que está deficiente em elétron. Então, isso aumenta a estabilidade dele. Maior do que eu ter apenas 2 grupos alquila para doar elétron. Né? Mas esse radical secundário ele vai ser mais estável do que o primário, que só tem um grupo alquila para ajudar na estabilidade desse radical. Enquanto o radical metila é o mais reativo de todos eles e menos estável, porque ele não tem
nenhum grupo alquila para ajudar na sua estabilização, através de doação de elétrons. Então, o radical alquila mais estável, ele tende a ser formado mais rapidamente, sendo ele, então, no caso, o 2-cloro-butano. Então, no caso da monocloração do butano, eu tenho duas situações. O cloro radical, ele pode, na etapa de propagação, promover a formação de um radical secundário alquila, tirando o hidrogênio aqui do CH2, ou o cloro radical pode promover a formação de um radical primário, tirando o hidrogênio aqui do CH3. Como nós vimos anteriormente, um radical secundário ele é mais estável do que o primário, portanto, ele se forma mais rapidamente e aí o cloro reage, se liga aqui, para poder então fazer a substituição e formar o 2-cloro-butano como produto principal nesse caso, e o cloro pode também formar um produto minoritário aqui, reagindo aqui com esse radical primário, tá certo? Então, no caso da monocloração, para nós entendermos bem aqueles valores que apareceram lá no início dessa aula, de 71%, né, para esse 2-cloro-butano e de 29% para esse 1-cloro-butano, nós temos que levar em consideração a reatividade, né, o que passa pelo radical mais estável, que vai formar o produto principal, mas também temos que levar em consideração a probabilidade, aonde os carbonos primários aqui, eles têm maior probabilidade, porque eles têm mais hidrogênios que podem ser substituídos do que os carbonos secundários, que têm menor probabilidade aqui, como eu expliquei anteriormente. Então, já foram feitos estudos que mostram qual é a velocidade relativa do radical alquila na formação em uma reação de cloração, tá certo? Então, o radical terciário, ele tem uma taxa de velocidade relativa de 5, se comparada com o primário, que sempre vai ser igual a 1. Ou seja, um radical terciário é 5 vezes mais rápido para reagir do que um radical primário, enquanto um radical secundário é 3,8 vezes mais rápido de se formar do que um radical primário. Então, essa aqui é a velocidade de formação dos radicais comparados, né, o terciário e o secundário com o primário, que sempre vai ser igual a 1. Então, nós devemos levar em consideração a probabilidade, como eu falei anteriormente, que é o número de hidrogênios que podem ser abstraídos que levará à formação de um determinado produto, né? Então, quanto maior o número de hidrogênios que são equivalentes quimicamente, maior é a probabilidade da substituição ocorrer naquela posição. Mas também nós temos que levar em consideração a reatividade, que também é muito importante aqui, que é a velocidade relativa na qual um determinado hidrogênio é abstraído, ou seja, a velocidade relativa no qual um radical vai ser formado. Então, um radical terciário, ele tem uma velocidade 5 vezes maior de ser formado do que um radical primário, como está mostrando aqui nessa figura. Então, nós vamos mostrar como é feito esse cálculo para a gente obter, então, aqueles valores mostrados no início dessa aula. Então, na determinação das quantidades relativas dos produtos obtidos, tanto a probabilidade quanto a reatividade devem ser consideradas. Então, só lembrando ali a nossa reação do butano, a expectativa, novamente, de 60% a 40%, tem a ver apenas com a probabilidade, né? 60% aqui para esse aleto de alquila primário é porque você tem 6 dos 10 hidrogênios nessa posição, que são quimicamente equivalentes. E aqui a expectativa de 40% nessa posição do aleto de alquila secundário é porque você tem 4 dos 10 hidrogênios nessa posição. Então, essa é a expectativa, mas que na prática o valor obtido foi diferente, né? Esse aleto de alquila secundário foi obtido 71% de forma experimental, enquanto esse aleto de alquila primário foi obtido 29%. Então, o que a gente vai explicar agora é como encontrar esses valores experimentais, 29% e 71%. Então, você faz esse cálculo aqui. Olha só. O que você vai fazer? Você vai considerar a probabilidade e a reatividade. Hidrogênios quimicamente idênticos, semelhantes, né?
seria esse 6 aqui. Então, daí esse número 6. E esse hidrogênio, ele é um hidrogênio ligado a um carbono primário. Então, é um hidrogênio primário. Então, você multiplica por 1, que é a taxa de reatividade para a formação de um radical primário que nós vimos no slide anterior. Então, 6 é o número de hidrogênios que são equivalentes quimicamente e 1 é a formação de um radical primário. Então, 6 vezes 1 vai dar 6. Agora, nós temos outros 4 hidrogênios que são quimicamente idênticos, né? E agora, se você abstrair um hidrogênio daqui, você vai obter um radical secundário. E a reatividade do radical secundário seria de 3,8. Então, você multiplica 4 vezes 3,8, que dá aproximadamente 15. Né? Esse valor não é exatamente 15, não. Então, nós estamos considerando aqui a probabilidade e a reatividade. Então, agora, para você obter as porcentagens, basta você fazer uma regra de 3 ou simplesmente fazer essa conta. Qual que é a porcentagem de rendimento desse 1-clorobutano? É o valor obtido aqui, 6, né, que tem a ver com o número de hidrogênios equivalentes vezes a reatividade, dividido pelo total aqui, 6 mais 15, que dá 21. Então, você obtém 29%. Ou seja, 21 equivale a 100%. 6 equivale a quantos por cento? X. E aí você encontra 29%. Você pode fazer uma regra de 3. Para obter o porcentagem de rendimento do 2-clorobutano, você pode fazer da mesma forma. O resultado desse cálculo dá 15 aproximadamente aqui. E você divide novamente por 21. Lembrando que 21 é a soma desse 15 mais 6 aqui. E aí você obtém 71%. Então é dessa forma que você encontra a porcentagem experimental dos produtos que podem ser formados quando você tem hidrogênios que não são equivalentes quimicamente em uma molécula, que é o mais comum de ocorrer, né? Apenas moléculas pequenas, como nós vimos na aula anterior, como o metano e como o etano, que não vão apresentar hidrogênios com equivalência química diferentes. Outras moléculas maiores vão ter hidrogênios quimicamente diferentes, então você terá, no caso da monocloração, fazer esse cálculo aqui, como nós mostramos. Então, para ficar mais claro, vamos fazer um outro exemplo, que é a monocloração radicalar do 2,2,5 trimetilohexano, que já está dizendo para você aqui que vai resultar na formação de 5 produtos monoclorados. Então, nós vamos mostrar esses 5 produtos monoclorados, como que você consegue enxergá-los, né, na estrutura do seu reagente, e depois mostrar como que o cálculo vai ser feito para obter as porcentagens de cada um desses 5 produtos monoclorados. Então está aqui essa figura aqui cheia aqui, né? Mas vamos por partes nela. Então aqui está a estrutura do 2,5 trimetilohexano, que vai reagir com o cloro aqui através do aquecimento. Então nós temos que identificar nessa molécula quais são os hidrogênios que são equivalentes quimicamente, para determinar então quais são esses 5 produtos monoclorados. Então olha só, esse CH3 aqui, ele é equivalente a esse CH3, que é equivalente a esse CH3. Ah, por que eu sei disso? Porque todos os 3 CH3 estão ligados no mesmo carbono. Isso já me indica que esses CH3 são equivalentes. Então eu tenho 9 hidrogênios aqui que são equivalentes quimicamente, que substituir qualquer um deles por um cloro daria o mesmo produto. Já esses outros 2 CH3 aqui da ponta, eles não são equivalentes quimicamente a esses 3 aqui. Por quê? Porque eles estão ligados a um CH, que já é diferente desse carbono aqui, que é um carbono quaternário, né? Então, esse CH3 aqui, os dois são equivalentes, mas são diferentes quimicamente desses outros 3 aqui. Então, você já encontrou 2 produtos da sua reação. Substituição de um desses 9 hidrogênios aqui daria no mesmo, e uma substituição desses 6 hidrogênios em qualquer um deles daria no mesmo. Então, você vai ter um produto com substituição nessa região aqui e um aqui. 2 produtos já. Esse CH2, ele não é igual a esse CH2 aqui, ele não é quimicamente equivalente a esse outro CH2 aqui, não. Porque esse CH2 está ligado aqui a um carbono quaternário e aqui ligado ao CH2. Já esse CH2 está ligado neste carbono aqui, que é um carbono terciário. Então, ele já é diferente deste de cá. Então, esses 2 CH2
não são quimicamente equivalentes. Então, remover um hidrogênio daqui ou remover um hidrogênio daqui não é a mesma coisa. Vão formar compostos diferentes. Então, eu tenho mais um composto tirando hidrogênio daqui e mais um composto tirando outro hidrogênio daqui. Então, já tenho 4. Por fim, eu só tenho esse hidrogênio aqui que está ligado a um carbono terciário. Que se eu substituir ele por um cloro, eu vou gerar um composto diferente. Tá certo? Então, já encontrei os 5 compostos. O primeiro deles, então, o autor aqui sugeriu substituir esse hidrogênio desse CH3 por um cloro. Né? Então, aqui, se eu substituir isso aqui ou aqui, daria no mesmo. Então, são 9 hidrogênios equivalentes, então 9. Multiplico por 9. Vezes 1, porque aqui gera um radical primário, né? Que a reatividade radical primária é 1. Então, 9 vezes 1, 9. Já aqui você tem 2 hidrogênios, por isso 2 aqui. E se você substituir o hidrogênio, você vai gerar um radical secundário. E a reatividade radical secundária é 3,8. Então fica 2 vezes 3,8 dá 7,6. Esse outro hidrogênio aqui, CH2, né, ele também são 2 hidrogênios, são equivalentes, 2. E aí também formaria um radical secundário aqui. Daí você multiplica por 3,8, que também vai dar 7,6. Já esse outro caso aqui é a substituição deste hidrogênio por um cloro. Só tem um hidrogênio aqui, né? Mas só que ele geraria um radical terciário, cuja reatividade dele equivale a 5. Então, 1 vezes 5, 5. E, por fim, você tem esses 6 hidrogênios que são equivalentes quimicamente. Aí você multiplica por 6. Substituindo um deles por um cloro, você geraria um radical primário, que a reatividade é igual a 1. Então, você multiplica 6 vezes 1, 6. Então, primeiro você tem que fazer essa conta aqui, essa e essa. E agora você vai fazer o cálculo da porcentagem. A porcentagem, então, é dividir esse valor 9, obtido, por 35. Onde é que saiu esse 35? O 35 é a soma do 9 mais 7,6, mais 7,6, mais 5, mais 6. Somando todos esses números, dá aproximadamente 35. Então, 9 dividido por 35 dá 26%. Aqui, novamente, 7,6 dividido por 35, 22%. 7,6 dividido por 35, 22%. 5 dividido por 35, 14%. Olha só, percebam que aquele radical mais estável que se formava, que era o terciário, ele tem menos porcentagem do que todos os outros compostos. Né? Então, ou seja, não é só a reatividade que nós temos que levar em consideração. Nós temos que levar em consideração também a probabilidade. E esse número de vermelho está indicando a probabilidade, enquanto o número de verde está indicando a reatividade. Por fim, esse 6 aqui você divide por 35 e obtém 17% para esse produto. Então perceba que essa reação aqui, ela gera 5 produtos diferentes e o produto principal, que forma em maior quantidade, apresenta apenas 26%. Ou seja, é uma reação que na prática acaba não sendo muito útil, porque você obtém um baixo rendimento do seu produto principal e ainda uma mistura deles, né? E aí você vai ter todo o trabalho para separar esses compostos. Então, a monocloração de moléculas grandes com vários tipos de hidrogênio acaba não sendo muito útil por causa de um baixo rendimento e depois a dificuldade para separar. Mas nós vamos estudar na próxima aula a monobromação radicalar, que vocês vão perceber que é bem mais eficiente do que a monocloração, certo? Então, até a próxima aula.